Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E como vocês sabem, não sei se você já viu algum outro vídeo meu, mas esse aqui é o cenário que eu mais tô gravando, porque é onde eu mais fico. E é assim, vou lavar uma louça aqui junto com você. Eu espero que você me acompanhe, porque essa é a minha vida agora, gente. Sim, eu larguei, né, vamos dizer assim, essa palavra, pedi demissão, enfim, do meu último emprego. Já falando aqui do tema do vídeo, provavelmente você entrou pra querer saber o que é que essa doida fez. Ou então, eu tô me identificando. Eu tô aqui porque eu tô me identificando com você, Carol. E o que acontece, gente? Como eu falei, tô lavando louça, tá? Peguei uma esponja nova. Inclusive, essa aqui é maravilhosa, gente. Ela é da Scott-Brite, é assim que fala? A da Limpando também é muito boa, mas eu comprei dessa e gostei. Ela não arranha o vidro, assim, as panelas, não risca. Eu achei bem bacana. Então, só um parêntese. Coisas de dono de casa, né? A gente vai falando, vai indicando, mesmo sem ganhar nada com isso. Enfim, vamos lá, sem mais delongas. Eu vou falar um pouco pra você do meu processo, de como isso aconteceu. Não quer dizer, gente, que toda mulher tem que fazer isso. Óbvio que não, tá? Não quer dizer que... Gente, não quer dizer nada. Só quer dizer, na verdade, que é a minha experiência, é o meu testemunho, tá? E é a minha vida. E é a minha verdade hoje. E pode ser que a minha verdade não seja a sua verdade hoje. Não é nem a verdade a palavra, né? É que às vezes não é o seu momento, não é o seu tempo. E eu não levanto bandeira de que... a mulher tem que ficar em casa. Ou então, não, mulher tem que ser empoderada, tem que trabalhar e fazer dinheiro e tal. Eu levanto a bandeira do você tem que estar onde Deus quer que você esteja. Porque se você não estiver onde Deus quer que você esteja, não vai dar certo. Não vai, você não vai conseguir avançar, você vai se sentir infeliz, vai dar tudo de ruim. E é isso que eu quero compartilhar um pouco com você aqui. A minha experiência, o meu testemunho daquilo que o Senhor falou ao meu coração. E eu simplesmente obedeci. Porque eu tenho pavor de não obedecer a Deus, de estar fazendo, de não estar onde Ele quer que eu esteja. Então, o ponto da questão é esse, tá? E o que aconteceu? Eu sou casada há 17 anos, fiz agora no mês de maio de 2026, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. E eu sempre trabalhei fora, o famoso trabalhar fora. Sempre trabalhei fora, dei conta de casa, marido e tal. Não temos filhos, eu tenho 41 anos, meu esposo hoje tem 44. E nós somos líderes de uma igreja, pastores de uma igreja pequena ainda vai fazer 2 aninhos, mas tem uma certa demanda. E eu sempre trabalhei, gente, sempre trabalhei. E eu ficava assim, às vezes saía de um emprego para o outro, mas aí o que acontecia? Eu ficava 1 mês, 15 dias, 2 meses no máximo, até conseguir um outro emprego. E dificilmente eu fiquei desempregada, né, como falam, por muito tempo. Mas, dessa vez, o Espírito Santo de Deus começou a fazer algo diferente em mim. Mas por conta disso, por conta de ser o meu tempo, o meu momento. Na verdade, o tempo de Deus da minha vida, né? O Kairos de Deus, o tempo de Deus na minha vida, com relação a isso. E aí, eu comecei a me sentir muito angustiada, muito incomodada. Eu tinha um bom emprego, tá? Eu não ganhava mal, não ganhava rios de dinheiro, mas assim, eu tinha um salário, ok, bacana. Eu trabalhava nesse último, né? 4 vezes na semana. Eu não trabalhava nem sexta, nem sábado, nem domingo. Eu saía num horário ok. Eu sou do Rio de Janeiro, então Rio de Janeiro é trânsito, é ônibus cheio, pegava ônibus, pegava trem. É uma benção. É uma benção. Só quem passa sabe. Mas enfim, porque ele era bem distante, esse emprego era bem distante da minha casa. Eu chegava tão cansada. Porém, mesmo chegando cansada e tudo, eu fazia janta, às vezes preparava marmita sábado, domingo e já deixava pra semana. Complementava algumas coisas ali durante a semana. Eu treino, né? Na época também eu levantava 4h30 da manhã, 5h20 eu já estava no ponto, devidamente arrumada, maquiadinha, né, e tal, pra chegar já nos conformes no trabalho. E aí tudo bem. Eu gostava do que eu fazia, eu trabalhava com recursos humanos na parte de seleção, né, eu fazia triagem de currículos, entrevistas e tudo, sempre gostei. Só que chegou um tempo, gente, e eu fiz... Opa, desculpa. E eu fiz 40 anos em janeiro do ano passado, de 2025.
E aí, lá pro mês de março, abril, eu tava com um check-up todo em dia que eu tinha feito no final do ano anterior. E eu comecei a sentir muito cansaço e tudo por conta do climatério, depois que eu vim saber que era isso, né? Estudando e tudo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o climatério. Então, se você é 35 aí, principalmente 40 a mais, assista, vale a pena. E aí eu comecei a não ter mais energia, eu comecei a... Gente, assim, eu estava muito irritada, eu não conseguia dar conta. Eu chegava na igreja falando assim, meu Deus, que nada aconteça hoje, que seja uma paz, que nada aconteça de que eu precise ficar aqui até depois do horário. Eu ficava assim, meu Deus, que ninguém queira conversar comigo, porque tava brava. Enfim, meu esposo chegou, gente. E aí, calma, não se assusta. Precisei pausar o vídeo naquela hora. Meu esposo chegou e precisei terminar de fazer algumas coisas, porque ele foi trabalhar. E voltei agora. Foi bom que eu tomei um banho, lavei a cabeça, tô mais apresentável. Esse rosa me favoreceu, gente. Né, mulher? Olha aqui. Enfim, daqui a pouco eu vou receber uma amiga, vamos tomar um café. E como eu costumo dizer, nunca é só um café. Né? É um café barra, quero falar com você, quero conversar um pouco, enfim. Então, eu vou tentar ser breve. Nem sei quantos minutos já tá o vídeo, mas eu vou tentar dar uma enxugada, tá? Como eu estava falando, eu chegava na igreja, chegava nos lugares e eu ficava assim, ai, eu já chegava querendo ir embora, porque eu acordava muito cedo. E se deixasse, 7 horas, 7h30, eu já estava apagada, gente, eu já queria dormir. Então, às vezes tinha uma festinha, tinha alguma coisa no domingo, ou até mesmo durante a semana eu já estava muito cansada. E tudo parecia que me cansava, assim, 10 vezes mais por conta do climatério. E eu comecei a entender em Deus a minha fase, o meu momento, como eu falei. Eu sei, gente, que poder ser dona de casa em tempo integral, vamos dizer, sempre quando a gente trabalha fora, eu falo que trabalha fora e dentro, né? Tá aqui. E aí, de tempo integral, eu entendi isso em Deus, que era o meu tempo. Em Eclesiastes 3 vai dizer, há tempo para todas as coisas. Não é uma coisa ou outra, são todas as coisas. E a gente precisa entender isso na nossa vida também. Há tempo para todas as coisas na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Então, qual é o tempo que Deus está te chamando agora, mulher? Que tempo é esse que o Senhor está te chamando? É tempo de desacelerar? É tempo de falar, para, respira, descansa um pouco, pausa. As pausas, elas são necessárias. Ou é um tempo de falar assim, não, eu quero que você agora avance. Sabe por quê? A gente precisa buscar isso em Deus. Não é aqui na internet, inclusive. Você não tem que buscar respostas na internet, nos livros, a não ser na Bíblia. A não ser no seu tempo de intimidade com Deus, sabe? Quando você vai cultuar ao Senhor, e aí você entende que aquela palavra foi para você, os louvores, né? Que para mim é a palavra cantada, os louvores. Então, assim, o que Deus está te pedindo nesse momento, né? Porque, gente, tão santo quanto você cuidar das coisas de casa e deixar tudo lindo, maravilhoso para os seus filhos, para o seu marido, é também você estar no mundo corporativo, por exemplo, dando exemplo, testemunho, falando de Cristo, às vezes sem precisar falar, mas a tua postura, sabe? Que foi isso que eu sempre fiz, né? Eu acredito que dei bons testemunhos por onde eu passei. Então, qual é o tempo? Qual é o seu tempo? Então, não modele a vida de ninguém. O que Deus tem para você? E foi isso que eu entendi. O meu tempo é esse, dentro da minha casa. Gravo aqui porque eu fico muito aqui na cozinha. E tô feliz, eu tô em paz. Inclusive, eu perguntei pro meu esposo, há uns meses atrás, eu falei assim, vai fazer 1 ano agora, final do mês, julho de 2026. Agora não, porque julho é amanhã, hoje é dia 30 de junho de 2026. Vai fazer 1 ano que eu encerrei minhas atividades no mundo corporativo. E eu perguntei pro meu esposo um tempo depois assim, eu falei, amor, o que você tem reparado em mim depois que eu vim mais pra dentro de casa, que eu saí do emprego e tudo? Sabe o que ele me falou? Você tá mais feliz. Aí eu falei, ele falou, você tá mais feliz. E, gente, eu percebo que eu tô tranquila, eu tô... Assim, e eu costumo dizer, depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, que é a matemática de Deus. Ela é diferente da nossa. Porque, gente, não era pra conta fechar. Não era pra conta fechar. É pra falar assim, meu Deus, eu vou passar dificuldade nisso, naquilo.
E, gente, tá melhor do que quando eu trabalhava. Tá melhor. Eu fico assim, como é que pode? Nada tem faltado, pelo contrário, a gente tem conquistado, a gente tem... Gente, cada coisa que eu falo, só Deus pra fazer isso. Sabe? Aquelas coisas que só o Senhor pode fazer, que não tem explicação. Eu posso tentar explicar aqui, ó, na ponta do lápis. Abrir meu bloco de notas e falar, 1 mais 1 igual a 2. Gente, não faria tanto sentido do que eu entender que é Deus. Que é Deus. Se não for o Senhor, não tem como. E isso eu quero falar pra você, trazer aqui pra você. Eu tô contando a minha realidade hoje. Como eu falei, não é... Infelizmente, não é privilégio de muitas mulheres e algumas também não querem, não entendem que isso é pra vida delas e tá tudo bem, fica em paz, tá? Se você tá fazendo o que o Senhor te chamou pra fazer, independente se é no lar, independente se é no mundo corporativo, se é nos dois, enfim, amém. Eu tô aqui, como eu falei, contando meu testemunho e hoje é a minha realidade. E o que eu posso dizer é que eu tentei lutar. Eu tava dentro de casa e eu ficava assim, não, eu tô dentro de casa, mas eu tenho que fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo. E aquilo tava me consumindo, até que o Senhor falou, eu falei pra você parar. Meu caso, tá? E aí eu faço ainda algumas coisas de vendas online, né? Algumas coisas assim, como afiliada, dentro da minha casa. Mas eu tava muito focada nisso e eu parei um pouco, agora eu tô bem menos e tudo. Porque eu entendi algumas coisas em Deus, mas isso é muito particular. E tem coisa no secreto que a gente não deve compartilhar. Tem coisas que Deus nos dá que não é para terceiros saberem, não é para trazer para cá. E eu tenho essa maturidade, essa consciência. A não ser que um dia o Senhor me libere para isso. Aí eu venho aqui, eu faço outro vídeo e falo para vocês. Então eu não sei qual a sua realidade hoje. De repente você está se identificando comigo. Fala, Carol, eu tô assim. O Senhor tá me pedindo isso e eu tô desobedecendo. Então, para encerrar o vídeo, obedeça ao Senhor. Obedeça aquilo que Deus está te pedindo, mulher. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, oh Jesus, tudo vai bem. E quando eu digo tudo vai bem, não significa que a gente não vai ter desafio, não, tá? Que vai ser todo dia aleluiado, paz e amor. Não, gente, tem muita dificuldade. Quantas e quantas vezes, inclusive aqui, ó, nessa pia, aqui nessa cozinha, eu fazendo as coisas, eu chorava. Chorava com medo da questão financeira, com medo do amanhã, Senhor, até que eu entendi de verdade. Porque assim, eu obedeci de sair do emprego, mas eu ficava em casa angustiado, o que eu posso fazer, o que eu posso complementar minha renda, isso e aquilo. Não é errado não, tá? Por favor, não é pecado. Mas eu entendi que o tempo que o Senhor queria é que eu parasse mesmo. Ou diminuísse, melhor dizendo, diminuísse do jeito que eu tava, para entender que Ele é Jeová Jireh, Ele é o Deus provedor. Se não for Ele, a gente faz a nossa parte, claro. Mas a gente não pode ficar ansioso por coisa alguma. A palavra de Deus diz isso, sabe? Não estejais ansiosos, em Filipenses vai dizer isso. Gente, se Deus veste os lírios do campo, se Ele não deixa faltar nada para as aves dos céus, quanto mais para mim, para você, para tua família. E como eu disse, não é ficar de braço cruzado, então Deus vai fazer. Não, a gente faz a nossa parte, mas qual é hoje? O que é que Deus está te pedindo hoje? É para você parar, é para você desacelerar, é para você seguir, faça. Como eu falei, não levanto bandeira de nada aqui, trabalho e fica, não. Eu levanto a bandeira do faça o que Deus está te pedindo, porque foi isso que eu fiz. Então era esse testemunho que eu queria contar, um pouquinho da minha realidade, do que está acontecendo. Espero ter edificado a sua vida. Se inscreva no canal. Se você puder deixar um comentário, eu vou te agradecer muito. Pra você ver que eu tô falando sozinha, né? E como eu costumo dizer, vocês não são números pra mim, simplesmente. São pessoas que eu olho aqui, eu não tô falando com a câmera, não, tô falando com uma pessoa, tô falando com uma mulher que eu não acredito que é o acaso que clicou só pelo título. Eu acredito que seja o Senhor. Eu também não acredito que é só o algoritmo. Eu acredito que Deus, Ele direciona. Amém? Que Deus te abençoe. Espero ter edificado sua vida com um pouquinho do meu testemunho. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever, hein? Tá bom? Que Deus te abençoe e faça o que o Senhor está te pedindo. Amém? Um grande beijo.